Então, pessoal, né, sejam bem-vindos aí, né, a mais uma aula aí de instalações do sistema elétrico de potência, né, mais conhecido como instalações do CEP, né, do CEP com S. Eu vou fazer o compartilhamento aqui, né, como de praxe. Só achar aqui. Dá uma verificada. Então, pessoal, a gente está aqui na reta final, né, da nossa turma aqui de Araripina, né, instalações do CEP. Vocês estão a turma mais adiantada, né, atualmente. Então, ó, falta aqui, né, com hoje, amanhã e sexta-feira, né, nós vamos encerrar aí as 3 aulas aí. Ainda tenho mais um conteúdo para a gente ver, né, critérios de projeto aí do CEP. Não de projeto, né, mas de instalação, né, de linha de transmissão, para vocês conhecerem, né, alguns assuntos relevantes. Mas, assim, antes disso, né, eu gostaria de, né, compartilhar aqui um assunto com vocês, né? Porque quando a gente pesquisa, né, a gente faz a. Vou até parar aqui o compartilhamento aqui e deixar. E já preparar ele aqui na tela. Então, quando a gente pesquisa, pessoal, geralmente, né, hoje em dia, né, antigamente, como se diz na minha época, né, essa história de na minha época fica. Tá parecendo que eu até sou muito velho, né? Apesar do meu cabelo ser praticamente todo branco já. Mas então, né, na minha época aí a gente pesquisava na Biblioteca Barça, né? Então, e eu na época não tinha, né, essa biblioteca para eu poder pesquisar. A sorte é que eu tinha um colega e realmente o pai dele tinha um poder aquisitivo até elevado, porque eles tinham até eu nunca vi isso, uma biblioteca dentro de casa, né? E daí eles tinham os volumes. Hoje em dia, né, a gente, como diz o pessoal, né, dá um Google, né? A gente vai lá no Google, faz uma pesquisa aí, né? Depois, né, o Google adquiriu o YouTube. No YouTube aí tem vários vídeos interessantes, né? Nessa atualidade aí, né, a gente não só dá um Google, né, mas você também fazer uma pesquisa, né? Igual aquele novo aí que tem o Chat GPT, né? A gente fica pensando, né? O Chat GPT, né? Ele é um bot. E daí esse bot, ele pesquisa toda a base de dados, se eu não me engano, até 2022, né? O problema é que essas informações, né? Muitas delas não são validadas. E igual aqui, né? Vocês procuram uma instituição, né? Uma instituição de ensino que tem, né? Que tem uma experiência, que tem um nome, porque vocês esperam que, né, que os profissionais, que os materiais didáticos, eles tenham sido validados, né? Então, nessa pegada aí, né, o Senai, ele tem um canal, né, tem o Senai Play, e daí ele tem informações, né, informações que principalmente foram validadas, né? Quando a gente vai aí né, até aproveitando você aí, Josilene, que está aí, tá online agora, né? A gente faz uma pesquisa no Google, aí vamos supor, sai no Wikipédia. O Wikipédia ele não é validado, né? Até o do Chat GPT, né? Em vez de ele dar uma lista para gente, ele pega e mostra uma resposta única, né? Daí nós tomamos essa resposta única, né? Ou o que a gente viu na internet, ou que um YouTuber falou no canal, né? Como verdade, né? Mas muitas vezes, né? Essa pessoa aí que faz o vídeo no YouTube, às vezes ele não é profissional. E quando ele é profissional da área, às vezes ele não tem experiência adequada, tá? Às vezes ele fala, né, informações assim que não são informações verídicas, né? Então aí fica complicado. E no intuito aqui, eu vou até copiar aqui o link e colocar aqui para vocês. Um dos links que está no canal aqui, a gente vai
vai levantar essa bola agora aqui, né, no tocante ao quê? A segurança do trabalho, né? Todo o trabalho, principalmente com energia elétrica, ou seja, que tem um risco da periculosidade, né? Esse trabalho, né, a periculosidade é o quê? É um risco, né, de morte grave e eminente, né, que a pessoa tem. Então, tem muitos assuntos aí do canal aí do Senai Play que a vantagem é que esses assuntos eles foram validados, né, por profissionais que estão preocupados, né, com as informações corretas aí, né? Então eu vou pôr aqui para compartilhar com vocês e eu vou copiar. Antes aqui eu vou copiar aqui e já coloca antes que eu esqueça, né? Já colocar aqui no chat aqui, ó, o link, né, como referência. Deixa eu ver se foi. Ah, foi o link aqui, mas eu vou compartilhar aqui a tela e vamos ver juntos aqui e aí discutir essa questão. E hoje eu vou falar sobre, né, alguns critérios que as concessionárias elas utilizam, né, geradora de energia, em específico, né, a ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, alguns critérios que eles utilizam, né, para fazer a construção, né, das instalações elétricas do CEP. Então, assim, eu vou amarrar esse assunto aqui com o assunto, são vários vídeos, vocês podem depois, né, ir lá no canal, assistir com assuntos interessantes, né? E a vantagem é que essa informação ela é validada, ou seja, realmente um profissional, né, de segurança do trabalho, um engenheiro eletricista, um eletrotécnico que tem, né, que tem expertise, tem experiência não só na docência, mas a experiência é no mercado de trabalho, né, ele faz, né, essa validação, né? Então vou compartilhar aqui com vocês a tela e vamos ver juntos aí e fazer algumas análises. Eu não sei se vai dar tempo ainda hoje, né? Mas eu deixei uma análise aqui interessante aqui de um outro aspecto. Mas a gente vai, como se diz, a gente vai continuar o assunto aqui de instalações elétricas. Só queria amarrar esse assunto aqui. Só um minutinho. Eu acho que o bom é eu. Deixa eu só ver se tá ok aqui. Deixa eu ver se consegue. Ah, sim, tá ok aqui. Tem que me preocupar com o áudio aqui também, pessoal. Ah, aqui, achei aqui, compartilhar o som. Eu vou colocar da tela inteira aqui, que aí a gente dá uma, assiste aqui e analisa aqui Então esse é um dos, né, vários vídeos aí da plataforma aí do Google Play ou do Senai Play. O áudio tá saindo aí para vocês? Alguém pode responder aí? Eu acredito que esteja Tá saindo, sim, tá? Ah, não, beleza, tá obrigado, sim. viu? Ó, estão vendo que tem uma infraestrutura, né, de rede de distribuição, né? Eu peguei justamente aqui, ele mostra alguma coisa, né? Fala alguns aspectos aí da segurança. No mercado, não vale só evitar acidentes, mas também prevenir as patologias do trabalho, como lesões ocasionadas por um esforço repetitivo,
que podem acontecer num funcionário que não se alongou da maneira correta no começo do dia ou que não esteja sentado da maneira adequada. Cada profissão tem o seu risco e demanda precauções diferentes. Mas existe um profissional responsável por analisar todos os tipos de riscos e precauções dentro de uma empresa. Você pode até se incomodar com alguém pegando no seu pé, mas o técnico em segurança do trabalho está aí para isso. É ele que vai garantir que todas as normas de segurança sejam cumpridas. Esses técnicos têm muito espaço no mercado. A legislação exige a atuação de técnicos em segurança do trabalho nas empresas, dependendo de fatores como o número de funcionários e o grau de risco das atividades. O mercado valoriza muitos profissionais de segurança no trabalho. O salário desses técnicos começa em R$ 2.600 e pode chegar a R$ 6.200. Hoje, as empresas precisam cuidar para que seus funcionários cheguem em casa sãos e salvos. O conceito de segurança no trabalho tem raízes na Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, foi o primeiro a identificar silicose, uma doença comum entre os trabalhadores de mina de carvão. Séculos depois, os operários de minas da Roma do século I passaram a usar máscaras para se proteger da poeira. Mas esses cuidados só voltaram a evoluir 15 séculos depois, no período do Renascimento. Nessa época, trabalhadores começaram a se organizar em associações, exigindo medidas de proteção, higiene e ventilação, e também fazendo levantamentos de doenças ocupacionais, causadas pelas tarefas no trabalho. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o volume de produção aumentou muito, multiplicando também os problemas causados pelo trabalho. Foi na Inglaterra, o berço dessa revolução, que as primeiras legislações de proteção ao trabalhador foram criadas, com medidas preventivas e limites de carga horária. No Brasil, a primeira lei sobre acidentes de trabalho foi criada em 1919, durante o governo Delfim Moreira. Dali em diante, novas leis surgiram, e com a consolidação das leis de trabalho, ou CLT, essas normas evoluíram no país. Em 1978, as normas regulamentadoras foram criadas, um grande marco na área de segurança e medicina do trabalho. Em 1986, a profissão de técnico em segurança do trabalho foi regulamentada. A função do técnico de segurança ela é fundamental, eu diria cada vez mais necessária. É um profissional que ele soma muito, ele auxilia muito na gerência da atividade. Pela cobrança que se faz ou ajuda a fazer, essa função que ele exerce de acompanhar em campo e orientar e discutir eventuais ocorrências no sistema é fundamental para auxiliar qualquer gerente na sua atividade. A gente sabe que um eventual acidente ele causa um transtorno imenso para todos, né? Você acaba investindo num profissional que vai trazer só benefício. Fazer manutenção em postes elétricos não é tarefa para qualquer um. E nem mesmo os profissionais mais experientes dispensam as orientações de um técnico em segurança no trabalho. Afinal de contas, existem riscos de queda e de choque. A Celesc é uma empresa geradora e distribuidora de energia aqui de Santa Catarina. Eu fui lá bater um papo com os responsáveis pela segurança dos funcionários. Sandro, aqui é onde tudo começa? Aqui é onde tudo começa, no local de trabalho. Legal, me explica um pouquinho então aí sobre o seu trabalho, o trabalho de um técnico em segurança aqui nessa empresa e em várias outras. O técnico de segurança, como em outras áreas, não só na área de atividade elétrica como a nossa, ele atua como prevenção, na área preventiva, prevenindo os riscos e fazendo análise desses riscos, né? Então, é exatamente o que a gente faz. A gente vai a campo, analisa quais são os riscos possíveis e atua sobre esses riscos, né? Agora, você também identifica, então, novas possibilidades de problema, no caso, é isso? Exatamente. Mediante alguns acontecimentos, inclusive, você acaba se prevenindo com esses acontecimentos e é o que já é previsto na legislação, né? E a partir do momento que você cai para a rua ali, vai a campo, você tem uma grande responsabilidade, porque toda essa equipe, ela não depende de você, mas a segurança dela está nas suas mãos, né? Com certeza. A avaliação dos riscos que elas vão ter durante a atividade dela está comigo.
aqui então, Sandro? Bom, esse é o local do desligamento. Certo. Então, a gente faz agora uma avaliação, a gente conversa com a equipe que vai fazer o desligamento, vê se tudo tá ok, eles fazem o desligamento, estando tudo ok, e o pessoal dá andamento lá mais pra frente. Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer. Obrigado. Então a gente vai desligar isso aqui, correto? Eu queria saber, vocês trouxeram equipamento para trabalhar em altura, com elevação do guindaste? Sim, tá tudo. Eu só vou pedir o seguinte para vocês, não esquece cinto, trava-quedas e o equipamento para trabalhar no guindaste, tá bom? Quando você desliga, você precisa se certificar de que realmente está desenergizado. Então, ele está usando um detector de tensão. Aí, no caso, pessoal, ele está usando, né, se utilizando aí das 5 regras de ouro. Apesar dele estar num cesto aéreo, né, ele está fez a abertura aqui, ó, se a gente observar aqui, a chave fusível foi aberta, né? Então, aí depois, esse tipo de detector que ele está usando aqui é um detector ao contato, porque essa rede aqui é uma rede nua. A gente vai ver melhor em projetos do CEP, né? Mas essa aqui é um tipo de rede nua. Pela quantidade desses isoladores aqui, que é chamado isolador de disco ou isolador de suspensão, provavelmente é uma rede 13.8, né? Igual a gente comentou em aulas anteriores, né? A 13.8, cada fase dessas aqui a gente tem, né? É 7.000 por volta de 7.965 volts. A tensão entre as duas fases é que dá o 13.8 e a tensão entre, né, as três aí vai dar os 13.800 vezes raiz de 3. Se não me falha a memória, dá uns 23.000 mais ou menos, né? Então, eles fizeram a abertura, né, da chave fusível. A gente vai ver um procedimento aqui, né? Se não der tempo, como ele é continuidade, tanto na matéria, se eu não me engano, a próxima matéria de vocês é de manutenção do CEP. Às vezes a manutenção do CEP ela é antes, você pega instalações do CEP, manutenção do CEP e operação, né? Que a gente fala de aberturas de chave, inclusive as tarefas são 2 tarefas, uma para o sistema desenergizado e outra para o sistema energizado, né? Manutenção e depois projetos, né, do CEP. Então, é basicamente assim a área assim que tem mais trabalho, né? Principalmente eu já ministrei aula para muitos técnicos de segurança, né, que foram contratados aí por terceirizadas ou até mesmo a concessionária local, né? Na época era a Celg, depois Faene, hoje em dia aqui é a Equatorial, né? No caso de vocês é a Neo Energia. Então, eles faziam treinamento de eletricista de distribuição, né? Inclusive, eu fiz esse treinamento, né? Apesar de eu já ter engenharia elétrica, mas eu precisei fazer esse treinamento porque eu estava trabalhando como não só projetista, mas também supervisor, né? Então, existem algumas coisas, né? Igual eu falei no início dessa nossa disciplina agora, né? Que não só o engenheiro, mas o eletrotécnico, o tecnólogo em elétrica, ele basicamente é generalista e os três, né, ele tem um grande conhecimento na parte, né, do comercial, do industrial e do residencial. Essa outra parte do CEP, infelizmente, ainda ela é deficiente, né? Então, daí a gente busca mais ações, né? Por exemplo, aqui tem algumas unidades, eu não sei aí, localidade de vocês, né? Aqui em Goiânia, tem algumas unidades aí do SESI que tem uma subestação, ou seja, uma subestação com transformador de potência, com linha de transmissão, de subtransmissão, igual a essas aqui que estão na tela aqui, né? Única e exclusivamente, então, não só para o eletricista de distribuição, o de linha viva, existe lá uma estação também de simulação, né, de um trabalho com a rede energizada, embora aí no vídeo eles estão usando um cesto aéreo único, né, mas eles operaram aqui, né, fizeram um desligamento para demonstrar aqui para a reportagem, né. A gente vai continuar aqui, ó. Então, essa daqui é a famosa 5 regras de ouro, né? Então,
É basicamente, se eu não passei ainda esse documento para vocês, eu vou passar principalmente na matéria aí de operação e manutenção do CEP. Deixa eu dar o play aqui novamente. O apito quer dizer que tá ligado, é Quer isso? dizer que tá ligado, tá passando energia. Ok, aí ele falou, né? Esse tanto detector que ele chega próximo aqui do raio de risco, né? Quanto esse que ele tem que tocar aí, quando ele toca num cabo nu, né? Ele emite um sinal sonoro, ele tem um LED pequeno lá, né? Só que às vezes, né, principalmente aí pela posição do sol, né, não dá para a gente enxergar, mas ele ainda emite um sinal sonoro, né, para provar que o circuito ele tem tensão, né? Então, se ele demonstrar que tem tensão mesmo depois de um desligamento, então você deve, eles usam um termo que chama correr a linha. Você vai fazer uma inspeção visual na linha, ao longo da linha, para detectar, né, aonde que há um outro ponto aí de seccionamento, né, de abertura. Existe até um mnemônico, né, mas a gente vai falar mais para frente, mas esse mnemônico, pelo menos aqui, né, na Equatorial chama dicas, né, desligar, impedir, né, o D de desligar, o I de impedir, o C de constatar, que é o que ele fez aqui, né, aí depois de constatar, ele aqui está fazendo a instalação do aterramento temporário, né? Que esse aterramento temporário ele vai desviar toda a energia caso haja um fechamento, né? Infelizmente, um acidente que ocorria muito. Hoje em dia ele até ocorre, mas não tanto quanto antigamente. O pessoal fechava a chave fusível deliberadamente, pegava naquelas varas de bambu gigante. Teve até um caso que um cidadão ele pegou, sabe aquelas varas que o pessoal utiliza para derrubar a manga? Juro para vocês, ele pegou essa vara. E aí, infelizmente, como ela era muito flexível, né? O que que ele fez? Ele pegou aqueles arame de construção, é o arame 18, né? Um arame, ele é até bem flexível, né? Pegou esse arame 18 e enrolou em volta da vara, e aí ele pegou, não, esses eletricistas aí, eles fecham essa tal de banana, né? E chama banana porque parece uma dinamite, né? E daí o cidadão foi lá e fechou, né? No que ele fechou, a ponta, né? Desde a ponta até no final dessa vara aqui que ele está utilizando, né? A vara de manobra, a energia, né? Pensa, 7.965 volts. Ela transferiu para ele e o cidadão caiu na hora. Infelizmente, né? Ele veio a óbito na hora aí. Então, assim, e aí você pensa, né? Não, né? Como é que a pessoa vai fazer uma loucura dessa, né? Até caso do cidadão fazer o chamado gato, né? Fazer aquele guarda-chuvinha e colocar aqui, ó, por cima da rede, ó. Isso dá certo, né? Quando você faz na baixa tensão. Mas o cidadão numa rede rural semelhante a essa rede que está aqui, né? Que eles estão aqui operando, ele tentou colocar na rede de média tensão, né? Infelizmente, esse também, né? Esse cidadão, ele veio a óbito aí, né? Então, esse acidente é mais comum do que a gente imagina. E principalmente na RDR, né? Que é a rede de distribuição rural. Aí, no caso aí, né? Eles estão mostrando os procedimentos. Desculpa, gente, a garganta tá péssima. Eles demonstram esse procedimento aí, né, na rede de distribuição, né, mas todos eles são feitos também, né, na rede de transmissão aí. Não com desligamento, né, aí no caso seria uma equipe de linha viva de transmissão, né, como não dá para desligar, né, eu até separei um vídeo aqui para vocês verem, né, por que que o pessoal da linha viva, por exemplo, né, eles colocam uma cobertura de borracha, né, simplesmente é, para diminuir o alcance do campo eletromagnético e se der um curto-circuito ali, por exemplo, essa cobertura flexível, né, de borracha, ela vai o quê? Ela vai servir de barreira, de invólucro para o arco elétrico não ir no rosto dele e queimar. Mas a roupa não é anti-chama, professor?
A roupa, ela tem um tratamento em que a roupa ela não vai funcionar como se fosse um pavio de vela, né? Que no caso a gordura que a gente tem, a carne nossa, serviria como a vela, né? E a roupa, né? Principalmente a roupa de algodão, serviria como o pavio. Então, ela tem um tratamento químico, inclusive periodicamente, né? Inclusive o técnico de segurança da concessionária ou da terceirizada ele tem que observar quando você lava esse uniforme muitas vezes, a cada lavada, esse é tipo um brim, né, que a japona, e ela vai perdendo as propriedades, né? Essas propriedades são o quê? O tecido, ele vai pegar fogo, porém ele não vai continuar se incendiando, ele vai se desfazer, não continuar aqui no procedimento. Olha, tá colocando colocou o conjunto de aterramento temporário, né? Agora, a gente vai emitir um documento chamado DTD, que certifica que está desligado. A gente entrega para a empreiteira que vai executar o trabalho mais à frente. Perfeito. E eles estão certificados de que a área está desligada. Eu já tenho o prévio conhecimento do local onde vai ser feito a atividade. Porém, eu não tenho conhecimento do terreno. Então a gente vai ver o que vai ser, conversar com a equipe e saber o que vai ser feito para a gente saber qual é o risco. Legal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Beleza. Então, o que vai ser feito nessa área agora? Vai ser feito um deslocamento de rede aqui. Passa muito carro aqui. Passa. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai sinalizar a área, vai colocar cones para demarcar e a gente certificar de que caso passe algum veículo aqui, a gente não tenha contato, então haja essa separação entre a nossa atividade e os veículos que passam aqui. Esse local vai ser um deslocamento de rede. Então hoje a rede está passando em um terreno particular. Perfeito, que é esse aqui. Exatamente. Agora eles vão deslocar essa rede para um terreno público, para uma área pública, aliás. Por conta de manutenção. Hoje você não pode adentrar num local privado sem autorização, então isso gera um trabalho e um transtorno. Né? Então, para que fique mais simples, as próximas manutenções vai ser deslocado para uma área pública. E essa questão da segurança, como era antes, como é hoje em dia e aonde a gente vai chegar? A gente pode analisar no prisma de década. Então, há uma década atrás, você não tinha... Para trabalho em altura, o cinto, tipo paraquedista, era apenas um cinto abdominal. Então, o risco era muito maior. Perfeito. Era muito mais simples, né? E rústico. Exatamente. Né? Então, hoje a gente usa essa roupa anti-chamas para te prevenir contra o calor, no caso de um arco voltaico. Antigamente não existia. Então, hoje há uma prevenção muito maior. Os equipamentos estão muito mais evoluídos e a tendência é ficar cada vez mais. Então, a tendência é que o serviço fique cada vez... Só fazendo um adeno aí, né? Inclusive, essa roupa aqui, né? Quando ela já tinha o tratamento de chama, ela era de manga curta, né? Hoje, aí depois, né? Com o tempo, né? Eles perceberam que adianta, né? A roupa que ter por exemplo, não utilizavam a balaclava, né? Que é aquela touca ninja, né? Então, assim, o que adianta você ter o tratamento, sendo que parte né, o pessoal aí chama essa parte aqui é braço, né? E aqui é o antebraço, né? Então, o antebraço ele ficava desprotegido, né? A mão ficava com a luva, olha só que loucura, a mão aqui com a luva, né? O braço aqui protegido, mas só que o antebraço sem a proteção, né? melhor, mais rápido e que haja cada vez menos acidentes, é isso? Com certeza. Então, o técnico de segurança vem justamente para deixar mais seguro e não ter problema nenhum com o andamento do trabalho. Não vai atrapalhar de nenhuma forma, é só agregar segurança ao trabalho. Os técnicos em segurança no trabalho são profissionais que realmente fazem a diferença. Se você também gosta de segurança, saúde, legislação e está procurando uma área promissora, essa pode ser a sua chance. Então, pessoal, reforçando aí, né? Isso aqui não é um simples vídeo, né? Que um youtuber veio aqui, produziu e colocou aqui, né? Aleatoriamente, né? Você tem o quê? Você tem uma validação de profissionais que realmente têm experiência na área, né?
Então, tudo que ele, né, provavelmente, não um profissional assim como eu, né, eu sou, lembrando, sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, ele assistiu esse vídeo e validou, né, essa gravação, porque o compromisso, né, é passar informações fidedignas para vocês, né. Agora, deixa eu passar só um outro aqui, antes da gente ver aqui alguns tópicos aqui né, de questão. Eu achei interessante, porque além de, né, tocar no assunto de segurança do trabalho, ele fala aqui das instalações elétricas aqui, né, no caso aqui, né, de redes de distribuição, né, de energia aérea, né. A gente tem também as redes subterrâneas, né, dependendo da localidade. Aqui, por exemplo, em Goiânia, né, tem alguns circuitos que são redes subterrâneas. Daí você tem as galerias é, dedicadas, né, para essa aplicação aí. Deixa eu só achar aqui, pessoal, nessa vibe aí de segurança do trabalho, não tem a ver com rede de distribuição, né? Mas eu queria, aproveitando aí que tá a Josilene e o José, né? Eu queria que vocês vissem, né, esse vídeo e, e achassem, como se diz, o erro, onde está o óleo aí, né? E o mais grave é que é um vídeo institucional, ou seja, é um vídeo, né, de um fabricante, né, de um maquinário, em que né, ele foi, ou seja, não foi validado totalmente, mostra a máquina funcionando, ok, tudo beleza. Mas para vocês verem o tanto que é importante, né, a validação de um profissional, né? Você não, imagine, né, ó a vergonha, ó, não é nem o mico, né, ó o King Kong, né, que essa marca, né, tá pagando por divulgar, né, essa máquina aí, mas não se atentar para a segurança do trabalho. Infelizmente, né, vou dar uma de Toguro, né, em pleno 2023, né, ainda tem empresas que elas acham que segurança do trabalho é frescura, não, não, macho que é macho, né, o cara que é virado no giraia, não, ele sobe lá no poste, lá não precisa de linha de vida, não, isso é frescura, isso é bobeira, né? Então, infelizmente, ainda existe, né? E, inclusive, esses profissionais, né, para piorar, eles são o quê? Eles são os donos das empresas, né? Deixa eu só achar aqui, pessoal. One minute. Só é rapidão aqui. Então, já que a gente continua. Deixei aqui de propósito aqui. Só um minutinho. Mas é lógico que a gente vai melhor. Ah, encontrei aqui. Deixa eu dar o play nele. Vou abrir aqui com um codec. Aí até que o áudio não é tão importante assim, não. Mas vocês vão entender aqui. Aí vocês me falam se ele se tá saindo ou não. Se a imagem tá aparecendo ou não. Isso aqui, vocês estão enxergando? O vídeo tá aparecendo aí? Tá. Tá. Apareceu Ivantec, né? Tá. Apareceu. Beleza. Ah. Então, pessoal, aqui é uma, né,
um tipo aí de serra-fita aí, né, para uma madeireira, né? Aí estão mostrando, né, as skills dela aqui, que ela vai descascar a árvore aqui, beleza, né? Só pra vocês entenderem. Porque aqui o fabricante, aí mostra aqui o operador, né? O operador da máquina aqui, da serra-fita. Você já viu aí, José, algo errado que não está correto? Já Eu vi, assim, eu vi um negócio estranho aí, né? Infelizmente não foi a Cuca e nem o Saci Pererê, né? Tem alguma coisa estranha aí, né? Algo, olha a serra-fita, mostrando descascando aqui. Tem algo de estranho aí no reino da Dinamarca, hein? Beleza, né? Até que aqui vamos perdoar que ele é o operador, né? Tá aqui, né? Ele tá, como se diz, ele tá só no controle aqui, né? Mas aí, ó, você pode perceber que a máquina vem aqui, faz corta aqui a casca, o desbaste, né? Daí você tem aqui tem esses roletes aqui que eles movimentam, né? De forma, né, transversal aqui as pranchas, né? Que vão montando. Inclusive é uma máquina muito boa aí, né? Eu já perguntei a alguns colegas aí que têm experiência nessa área aí, né? Que trabalham. Então, o que eu não pude observar aqui, né? Na hora que mostra um take aqui, ó, por exemplo, nessa parte aqui, ó, essa serragem aqui, ó, aqui o bom é que não é um espaço assim confinado, né? Não é um espaço fechado, tem, né? Até aberto, né? Aparentemente é um galpão aqui ventilado. Mas o ideal é que ele tenha aí nessas lojas aí, eu não sei se tem por aí na cidade de vocês, né? Aqui tem a Leroy Merlin, e eles têm lá uma seção que faz os cortes, né, de compensados, né, de madeira que você precisa para algum projeto aí, né? E daí eles têm uma tubulação que faz a sucção dessa serragem aqui, dessa rebarba que ela sobra aqui no processo, né? E aqui, aparentemente, eu não estou vendo ela ser aspirada, né? Seria importante. Essas partículas aqui, ó, elas em grande quantidade aí, né? Inclusive a madeira, não sei se vocês já, né, já passaram perto ou moram próximo a uma madeireira aí, né? Se eu não me engano, ela libera o etileno, né? Que é, né, que é um material que pode, né? Vir a causar incêndio aí, né? Esses pós aqui, se ficarem no espaço fechado e não forem aspirados, né? Em suspensão, ele, né, pode vir a ser um ambiente com potencial, né, de incêndio, às vezes até, dependendo aí das partículas dispersas, né, até explosão, né? Beleza. Aí tem um operador ali, fica de longe. Aqui a peça já está já toda descascada, né? Já está praticamente finalizada. E só fazendo os cortes das pranchas aqui, ó. Aí, ó. Então, provavelmente, José, você percebeu, né, que o operador aqui, ó, pensa, esse aqui é o fabricante, ele colocou aí esse vídeo, né, tá na internet e tal. Mas ó, olha aqui, ó, o cidadão. Aqui, pelo design dessa máquina aqui, algumas partículas, elas não, né, aparentemente elas não voam aqui. Mas o mais grave, ó, ele tá de short. Eu já vi, né, até alguns argumentos aí de alguns donos aí de empresa. Não, é porque a comunidade aqui próxima é uma comunidade muito pobre, né? Inclusive, tinha uma comunidade ali no Tocantins, né, que o pessoal fazia. Não sei se vocês conhecem aquele coco babaçu, né?
Que aí, para você fazer a abertura, é um coco assim bem pequeno, que aí ele tem uma castanha bem parecida assim quando você quebra ele com a castanha do Pará. Daí você coloca um facão com a lâmina para cima. Aí você pega o coco babaçu, coloca em cima dessa lâmina, né? E bate ele com a pedra, né? Ou um martelo aqui, e você faz a abertura dele, né? Então, o dono da empresa, ele não pode ele já cometeu dois erros, né? Primeiro de alegar, eu não estou falando no caso dessa empresa não, né? Mas desse aí que eu estava acompanhando, o pessoal era extração, né, do coco babaçu. Então, vamos supor que esse daqui alegasse, não, esse pessoal aqui não, né, não tem, é uma comunidade pobre e tal, mas está em qualquer norma, né, do trabalho aí, da Secretaria do Trabalho, em que o empregador, né, ele tem que fornecer os EPIs necessários. Eu acho chato usar, não, esse meu pé fica, né, vamos supor, não, eu tô com a unha encravada. Não, beleza, você tá com a unha encravada? Então, é papel da empresa, né, inclusive, né, se tiver, né, na empresa, às vezes eles contratam ou um técnico de segurança ou tem um departamento de segurança do trabalho. Geralmente, por exemplo, concessionárias de energia tem o departamento de segurança do trabalho, né, eles elaboram até uma espécie de apostila, né, que é um manual do usuário que mostra todos os serviços, aí eles definem, né, todos os serviços que eles fazem, inclusive eles entregam, dependendo da empresa. Por exemplo, tem uma indústria sucroalcooleira aqui não muito próximo aqui, que o pessoal recebe um manual, como se fosse um manual de um celular, né? O manual do trabalhador da função tal, né? Então você tem que ler esse manual, inclusive você faz uma integração, né? Em alguns locais, por exemplo, na Ambev, se eu não me falha a memória, eu fiz uma integração, um treinamento, isso para eu acompanhar um trabalho. Eu não ia pegar em nada lá, né? Na parte lá era aterramento, né? Eu fiz essa integração e essa integração ela durou uma manhã inteira. Inclusive eu fiz prova, né? Os eletricistas que estavam comigo acompanhando fizeram prova e caso a gente não passasse nessa prova, que é relacionada a normas e de segurança, também tinha toda empresa aí, por exemplo, Ambev, Raiz, eles têm um número lá, né, que se acontece qualquer intercorrência dentro das dependências, você já aciona esse número lá, que é da segurança do trabalho, e o pessoal vai te auxiliar, né, se ocorre algum incidente lá, né, e inclusive o técnico de segurança, ele fica ali olhando, né, muita gente tem essa falsa impressão de, não, esse cara é X9, né? Ele tá ali, ó, para ficar ali no meu pé, para me dedar, para me entregar. Não, ele tá ali, que é não só para proteger a empresa, obviamente, né? Mas para proteger você, porque o que interessa, né, é que você esteja bem para trabalhar e para desempenhar a função. Olha aí, imagina esse rolete aqui, ó, ele tem essa parte helicoidal e ele leva essas pranchas aqui para frente. Tá certo que por conta aqui até do formato aqui dessa mesa aqui, essa prancha não cai no pé dele, mas não interessa. Ele deveria estar usando um calçado de segurança, com a biqueira aí, no caso ele não está mexendo com eletricidade, né? Provavelmente uma biqueira de aço, ou tem alguns que eles têm a biqueira, é um produto rígido, né? Ele é não condutivo de energia, porém ele protege se alguma coisa pesada cair no pé dele, né? Então ele deveria estar usando calça, deveria estar usando um calçado de segurança que, dependendo aqui, ó, por exemplo, partículas, aqui é um galpão aberto, mas partículas estão no ar aqui, ó, se você observar aqui, ó, eu já supervisionei o pessoal na fábrica de ração, por exemplo. Vocês precisam ver, as partículas estão para tudo quanto é lado lá. Tem até locais em que eles fazem aspiração, mas mesmo assim, lá do processo produtivo, né, essas partículas ficam dispersas. Então, a gente tem que observar isso daqui. Imagina,
Então, tá vendendo maquinário aqui, beleza, né? Mas alguém não fez a consultoria adequada aqui, né? E deixou esse vídeo, né, rodar aqui, né? Aí não pode. E, não, esse cidadão aqui, né? É uma comunidade, né? Uma comunidade é pobre e tal, não interessa. O empregador, ele tem o dever, não é se ele quiser, ele tem o dever de fornecer o EPI, o EPC. Imagine eu pego uma equipe lá de eletricidade de distribuição, né? Eu dou uma de Capitão Planeta, vai, o poder é de vocês, vai, sobe aí no poste do jeito que você quiser, né? Então, o que que não vai acontecer? Com certeza vai acontecer acidente. E a empresa, ela é corresponsável, porque você, né, o Professor, trabalhador, ele está em nome da empresa, né? Pois não, José? eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Sim, pois não. Eu vou contar o acontecido primeiro. Sim, pois não. Foi um primo meu, ele faleceu devido a um choque elétrico. Só Uhum, que foi um choque. Aqui na área, onde a gente mora aqui, o forte aqui da região é a indústria de gesso. uhum, Aí é o seguinte, o pai desse primo meu trabalha nessa indústria como soldador, na manutenção da fábrica. aham. Como aqui o povo não segue, a maioria das fábricas é tudo na Deus dará, é de todo jeito. Se Eles vêm de identificou, né, pobre, com só esse vídeo, que, né? pois é. Aconteceu o seguinte, lá na produção do gesso, lá no processo de produção, sobra cascalho, esse pedregulho de gesso. Sim. Pois não. Aí eles simplesmente foram acumulando, Uhum. jogando Mas, o que sobrava, foram tipo a acumulando rebarba, né? embaixo de uma rede de transmissão. Isso, Nossa, aí foram acumulando embaixo da rede de transmissão. quer ver? Deixa eu abrir aqui um... Desse aí, esse primeiro, aí no certo dia, esse primeiro foi trabalhar foi para o trabalho do pai, né? Ele Aham. até deficiente mental só na fábrica, se fosse pela lei, estava errado de estar, né? Aí Ó. simplesmente ele Hum. foi ele como era deficiente mental, ficou brincando por lá pela fábrica, ele simplesmente subiu nesse monte de pedregulho e foi se pendurar no fio de alta. Sério? Que era de alta. Pelo estrago que fez, Então ele entrou quando nas ele pegou no dependências da empresa, né? E aí isso, subiu aí, esse entulho, né? isso. Ele, como não entende, ele era deficiente mental e na brincadeira pulou para pegar no fio. Então, quando pegou no fio, estourou. Teve um certo ponto da perna dele que estourou. Eu acho que foi a saída da corrente. Aí eu queria saber do senhor, a partir de que tensão acontece esse tipo de estrago no corpo? Mas, pasme, mas assim, a baixa tensão, né? Vamos supor aí que vamos analisar um pouco aqui. Foi até bom você ter. Deixa eu abrir aqui a norma. Deixa eu ver, 06. Vou pegar aqui um desenho aqui. Acho que é a 05 é que tem aqui. Deixa eu só achar. Pegar um. Esse aqui tá. Esse aqui tá adequado aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos supor, como se diz, ó, vamos dar uma de telecurso segundo grau aqui. Deixa eu colocar a tela inteira aqui. Então, aqui, ó, eu peguei esse exemplo aqui, ó. Então, isso aqui seria aqui seria as dependências da empresa, né? Deixa eu colocar a pena um pouco menor.
E seria as dependências da empresa, aqui, ó. Aí, ó, limite da propriedade, né? Então, dependendo aí da empresa, aqui fica a baixa tensão e aqui fica a média, né? Aí, no caso, esse desenho aqui é uma rede compacta, mas poderia ser uma rede nua. Pelo que eu entendi, você falou que eles foram colocando, né, os entulhos aqui, né, jogando no local que fica logo abaixo da rede elétrica, né? É isso, né? Procede? Isso. Foi Aí aqui, acumulando, ó, acumulando. fica a- a 220 volts e aqui fica a 13,8, né? Que aí, relembrando por fase, né? 7.965, né? Então, assim, eu não sei, é só um chute. Tanto a rede, se for uma rede nua, então aí teria aqui o neutro, né? A fase a B e a C. Mas o que eu tô pensando aqui, esse entulho, ele teria que ser muito grande, muito alto aqui, porque você tem as distâncias padrão. Mas enfim, né? Primeiro que ele não poderia estar na dependência da empresa, né? Então, existe algumas empresas aqui em Goiânia, se eu não me engano, é Isso. A Cel Engenharia, em que você tem aqui o terreno, né, da empresa, você tem aqui os escritórios e tal, e daí lá é um terreno onde funciona onde passa aqui, aí aqui tem um pátio para estacionar, mais ou menos aqui, fica alguns caminhões, né, que eles lidam com tanto com equipe de linha viva, né, quanto equipe de rede, né, que chamam de linha morta. Aí bem aqui, ó, no terreno passa uma linha de transmissão. Só que o cabo é muito alto, né? Inclusive, aí eu deixei aberto aqui. Essa NBR aqui é a 5422, que aí amanhã a gente vai falar melhor dela. Então, aqui você tem critérios, tem esses desenhos aqui, ó, que aí fala, né, ó, distância de segurança a locais acessíveis somente a pedestres. Então, existe algumas faixas de servidão, né? Aqui, ó, com desenho, o desenho aqui em perspectiva está mostrando melhor aqui, ó. Então, nessa região aqui, né, aí no caso aqui da figura 8 existe uma região onde eu posso, né, o pedestre ele pode trafegar aqui, desde que esteja uma distância de segurança, essa distância D, né, chamada AD aqui, respeitada, né? Então, o que eu, sei lá, que o advogado do reclamante ele poderia alegar, né, que no espaço onde ele adentrou, né, onde ele adentrou aqui primeiro, ele não poderia aqui estar andando, mas aí o advogado de defesa poderia falar, não, mas ele estava lá. Então deveria alguém vir da empresa e retirar ele do local, né? Não poderia deixar ele subir nesse entulho. Aí fica a questão: ele pegou no cabo da rede de baixa tensão ou pegou no da de média tensão, né? Mas mesmo assim, ainda o advogado da reclamante, o perito, ele ainda pode falar, ó, a distância de segurança, né? Essa distância D, ela estava o quê? Ela estava respeitada, né? Então, daí no mínimo, né, pode uma indenização, né, por não ter impedido ele de subir, de andar nas dependências da empresa, né? Mas às vezes, por questão aqui do choque elétrico, né, pode ser que a empresa seja absolvida por ela estar atendendo, né, as distâncias padrões aí, né? Pode ser, pode ocorrer isso. Mas aí, no caso, a minha pergunta é o seguinte: Sim. a baixa tensão ocasiona esse tipo de estrago no corpo? Moço, De, ocasione, ou se der corrente de curto-circuito, não interessa. Se for baixa tensão, se for alta, vai ser muito mais, né? Mas se for baixa tensão, você precisa ver. Eu vou procurar depois um vídeo, até a gente ver amanhã, né? Que já deu o horário aqui. Mas tem um vídeo em que o cidadão ele vai fazer a manutenção no barramento de baixa tensão. Moça, é uma explosão assim, parece que o cara estourou uma granada de dinamite, um coquetel Molotov. Corrente de curto-circuito, ela dá um arco elétrico, assim, mesmo na baixa tensão, né? Dá uma explosão lá, você precisa ver, explosão, o negócio é feio.
Então tá, pessoal. Vou parar aqui o compartilhamento, já deixar a renderização ocorrer aqui. Aí daí amanhã a gente já começa a aula, né, falando, né, desses critérios, dessas distâncias aí na instalação do CEP, aí, tá bom? Beleza.